Olá, seja bem-vindo à 13ª aula do curso Santo Anjo do Senhor, e hoje eu vou falar com você sobre a ação do anjo da guarda na nossa vida, buscando responder duas perguntas muito comuns entre vocês. Quando recebo meu anjo e o que acontece com o nosso anjo da guarda depois da nossa morte, certo? Na aula passada, nós conversamos sobre a missão dos santos anjos da guarda e compreendemos que eles têm um papel fundamental na economia de salvação desejada por Deus para nós. Nós entendemos também que eles são seres escolhidos por Deus para nos custodiar e nos livrar dos dardos inflamados do inimigo, do demônio, ok? Então, a primeira pergunta que todos se fazem a respeito dos anjos da guarda já foi respondida nas primeiras aulas que a gente teve aqui no curso, mas eu faço questão de trazer novamente para reforçar o seu conhecimento para que você não termine esse curso sem isso fresquinho na sua cabeça. Os anjos da guarda, eles são criados no momento do nosso nascimento? Deus cria um anjo para cada pessoa que nasce? A resposta para essas perguntas é não. E o porquê, talvez você já saiba, porque todos os anjos foram criados ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo nas suas diferentes hierarquias e seus diferentes coros celestes. Então, quando nós nascemos ou somos concebidos, Deus destina um desses anjos já criados e existentes para nós, para nos custodiar, para nos guardar. Então, é fato que o número de anjos criados é pelo menos o dobro de todos os homens que existiram, existem e vão existir na história da humanidade, ok? Então, isso precisa ficar bem fresquinho na cabeça de vocês para que vocês não esqueçam essa realidade. Então, sabendo que todo ser humano vai receber um anjo, paira uma segunda questão sobre a ação dos anjos da guarda na vida dos homens. Qual que é o momento em que nós recebemos o nosso anjo da guarda? As discussões teológicas sobre esse tema, elas foram sendo aprofundadas e passaram a ter o seu foco modificado ao longo do aprimoramento da teologia na história da igreja. Inicialmente, a dúvida era se nós recebíamos o nosso anjo da guarda no momento do nascimento ou se depois do nosso batismo. E claro que quando a gente tem esse tipo de dúvida, a gente recorre a Santo Tomás de Aquino, e ele nos responde isso na Suma Teológica, lá no seu tratado aos anjos, Tratado dos Anjos, e da maneira que somente Santo Tomás de Aquino poderia nos responder. Então, se a gente vai lá na Suma Teológica e pega a questão 113, a gente vai ver que o doutor Angélico responde 3 objeções a respeito do momento em que nós recebemos o nosso anjo da guarda. E destas respostas, você vai perceber que ao final vai nascer um novo questionamento que provavelmente que nos acompanha até hoje, certo? Mas vamos lá, vamos mostrar para vocês essas 3 objeções históricas, teológicas, que Santo Tomás de Aquino respondeu, para que depois a gente chegue na dúvida que paira até hoje, certo? Então, a primeira objeção é que uma pessoa não batizada não poderia receber o Santo Anjo da Guarda, porque, segundo São Paulo, lá na sua carta aos Hebreus, os anjos só são enviados àqueles que vão receber a salvação, e os homens só podem receber a herança da salvação quando são efetivamente batizados, ou seja, incorporados no corpo místico de Cristo, quando se recebe o selo indelével de filhos de Deus. Mas Santo Tomás de Aquino afirma que, se nós formos considerar como efeito único da guarda dos anjos a herança da salvação, nós excluiríamos a proteção dos santos anjos ao nosso corpo, como a gente já falou na aula passada. Então, segundo o doutor Angélico, embora não tenha a eficácia salvífica em um não batizado, a existência do anjo da guarda, para aquela criança, ou enfim, para aquele pagão, a guarda dos anjos para essas pessoas não batizadas, ela é eficaz para livrar essa pessoa de muitos outros males materiais, corpóreos, e também, claro, iluminar esse pagão, que pagão é a pessoa que não é batizada,
iluminar ele para que procure o santo batismo, né? E é aquela questão da dispensação das graças atuais que Deus quer derramar e utiliza dos seus anjos da guarda, dos seus anjos, né, para isso. Então, a segunda objeção é de que uma criança recém-nascida, por exemplo, não poderia ter um anjo da guarda porque a criança recém-nascida não possui razão intelectiva ainda, ela não tem a idade da razão. Então, se os anjos da guarda existem para iluminar as pessoas pela doutrina, não faria sentido, né, haver um anjo da guarda para um bebê, para uma criança. Mas Santo Tomás de Aquino afirma que a principal função do anjo da guarda é sim iluminar doutrinalmente, mas também tem um segundo efeito que são convenientes para as crianças, como, por exemplo, afastar os demônios de perto delas e também de livrar as crianças dos males espirituais e também, obviamente, dos males corporais. Por isso que o anjo da guarda existe e protege, certo? E é na terceira objeção, por exemplo, que nasce a questão em que os teólogos se debruçam ainda hoje, né? Por exemplo, era defendido na Idade Média que as crianças no ventre materno possuem, depois de um certo tempo, a alma racional. Ou seja, que não seria desde o momento da concepção que haveria ali uma alma racional, que é o que se trata nos livros de teologia de infusão da alma. E isso é importantíssimo para a próxima discussão que houve na história, porque justamente vai tratar desse tempo para definir o que é ou não o início da vida. Mas aqui ainda nessa questão, Santo Tomás de Aquino estabelece algo bastante importante. Por quê? Porque essa objeção a respeito da alma estabelece e consiste que as crianças no ventre materno, por ainda não terem recebido os sacramentos, não poderiam ter um anjo da guarda. Enquanto no ventre materno, a criança ainda não está totalmente separada da mãe, sendo uma espécie de ligação entre a criança e ela, assim como um fruto que está na árvore, né? Então é por isso que pode-se provavelmente dizer que o anjo da guarda, tá, da mãe também é o anjo da guarda do bebê que está em seu ventre, mas que ao nascer o bebê se separa da mãe e é concedido, como diz São Jerônimo, um anjo guardador. Então, Santo Tomás de Aquino está dizendo o que para nós? Que sim, os bebês no ventre materno possuem um anjo da guarda, mas que esse anjo da guarda é o anjo da guarda da mãe, não propriamente o anjo da guarda daquela criança, certo? E isso ele diz justamente por quê? Porque ainda não há razão na criança ou porque ela ainda não nasceu. Então, ainda sendo parte da mãe, significa que aquela mãe, o anjo da guarda daquela mãe também guarda o bebê, certo? Então, aqui nós entendemos que na teologia medieval, né, em especial na época de Santo Tomás de Aquino, por conta da dificuldade de dar uma precisão de quando a alma racional era infusa na criança, se acreditava que até nascer nós éramos guardados pelo anjo da guarda das nossas mães. Mas isso, obviamente, não faz tanto sentido hoje, porque hoje nós temos uma forma diferente de ver as coisas explicadas pela própria igreja. Se você pega o catecismo, né, ele não usa a palavra nascimento para se falar do anjo da guarda, ou do momento em que o anjo da guarda nos é concedido, mas ele fala de uma palavra chamada começo. Então, lá no número 336, que a gente citou na aula passada, diz que desde o seu começo até a morte, a vida humana é acompanhada pela assistência e intercessão do anjo da guarda. Então, o que a igreja diz universalmente hoje a respeito do início da vida? A igreja diz que o início da vida existe no momento da concepção dela. Então, justamente por isso, né, que a igreja é uma ferrenha combatente às políticas abortistas. E se nós chegarmos a ir mais longe, nós também podemos defender que a vida começa na concepção, analisando o dogma mariológico da Imaculada Conceição,
que significa esse dogma? Maria foi preservada do pecado original no momento da sua concepção. Não é depois que ela nasceu, não é depois de ter sido batizada, não é depois, sei lá, de ter sido apresentada. Não, Maria foi preservada do pecado original no momento da sua concepção. Quando o espermatozoide de São Joaquim encontra o óvulo fecundo de Santa Ana, e ali forma-se Maria. Então ali é o início da vida. Então, nós podemos entender que nestas hipóteses teológicas, na minha opinião, eu tendo a crer que nós temos o nosso anjo da guarda desde o momento em que nós fomos concebidos por tudo aquilo que ao longo da história da Santa Igreja ela nos mostrou a respeito do início da vida. Ok? E olha só, complemento isso, não quero dizer para vocês que eu estou me opondo a Santo Tomás de Aquino. A questão é, Santo Tomás de Aquino, por mais que fosse uma mente muito à frente do seu tempo, ele também era um homem do seu tempo. Então, tudo que Santo Tomás de Aquino tinha a respeito da filosofia foi herdada de Aristóteles, a filosofia aristotélica, né? Então, é necessário que a gente compreenda que naquela época ainda não se conseguia precisar exatamente quando havia o início da vida humana. Né? E a partir do momento que a ciência unida com a religião passa a definir e a entender, né, pelo menos universalmente, tirando esses debates de hoje em dia que já são totalmente deturpados, de que a vida começa na fecundação, porque ali já há algo que vai, enfim, se tornar, né, um ser humano. Na verdade, é um ser humano, só que no início da sua evolução, digamos assim. Por isso que eu penso que no silêncio da formação humana, enquanto Deus realiza o desejo de uma vida ser gerada, ele já nos liga a um anjo que está presente desde aquele momento da nossa concepção. E neste mesmo momento ele estava e permanece adorando e contemplando a Deus, dando graças a ele pela nossa vida. Então, sendo no momento da concepção ou no momento do nascimento, o que nós sabemos é que Deus não nos deixa sem a proteção dos seus seres espirituais. Hilário de Poitiers diz que os santos anjos foram mandados para a salvação do gênero humano porque a nossa fraqueza não poderia resistir, né, à iniquidade infernal, né, sem que fôssemos confortados pela guarda e defesa dos santos anjos. Por isso, nós erramos grosseiramente quando atribuímos aos anjos da guarda aquela imagem das obras renascentistas ou barrocas que mostram ali crianças bochechudas, né, com as bochechas bem rosinhas, que tem asas batendo, que você olha para aquela imagem e você pensa, poxa, na verdade quem precisa de colo é aquele anjo, né, quem precisa de guarda, de cuidado é o anjo, não eu, né. Então, nós não sabemos como os anjos são, mas certamente a imagem deles seria de alguém que nos passe segurança e resplandeça a santidade, certo? Mas então você vai me dizer assim, Alan, eu entendo que existe um anjo da guarda exclusivo para cada ser humano, mas os seres humanos, falando em termos materiais, eles são finitos. Então, o que acontece com o meu anjo da guarda após a minha morte, ou após a morte de quem ele está guardando, certo? O fato é que os anjos, eles estão conosco sempre. E quando falo sempre, é sempre. Principalmente no momento da nossa morte, porque ele está lá para nos consolar e preparar o nosso momento derradeiro, onde nós vamos ter o encontro com Jesus no nosso juízo particular. Então, a missão do anjo da guarda continua no plano espiritual. São Luís Gonzaga, ele ensina que no momento em que a alma abandona o corpo, ela é acompanhada e consolada pelo seu anjo da guarda para que se apresente com confiança diante do juízo de Deus. E ainda, segundo São Luís, né, o anjo apresenta os méritos de Cristo para que neles se apoie a alma no momento do seu juízo particular. E uma vez que foi pronunciada a sentença de Jesus, a sentença de Deus sobre a nossa vida, se a alma for enviada, por exemplo, para o purgatório, né, ela recebe a visita frequente do seu anjo da guarda,
que conforta e consola, né? E ainda leva as orações que foram feitas, né? Garantindo a sua futura libertação daquele momento de purificação. Inclusive, agindo nos familiares de quem fica, né? Sugerindo pensamentos para que se reze missas, por exemplo, pela alma daquela pessoa, que naquele momento está no purgatório, mas para que ela possa, o quanto antes, contemplar Deus face a face. Então, a alma, por exemplo, que vai para o inferno, rejeita Deus e rejeita a amizade eterna do seu anjo, mas isso não significa que o anjo vai deixar de existir. O anjo será incumbido para outras missões, né? Vai auxiliar outros anjos, vai continuar batalhando pelas almas e pela salvação das almas, certo? A questão é que, ao final de tudo, nós estaremos, caso estejamos no céu e rezemos para que, ao final de tudo, estejamos lá, junto do nosso anjo guardião, nós estaremos. E estaremos junto deles contemplando Deus. Alguns teólogos afirmam que o nosso anjo também vai ser designado, né, quando nós estivermos no céu, a outras missões envolvendo a salvação da humanidade. Então a gente precisa lembrar sempre que nós podemos recorrer a todos os anjos que estão no céu para nos auxiliarem no caminho da nossa salvação, certo? Então, se tu gostou dessa aula, se tu acha que essa aula te ajudou, deixa aqui um comentário pra gente saber como é que tá o seu feedback do curso. Se você ficou com dúvida, também faça uma pergunta, né? Porque a gente tá chegando agora na reta final do nosso curso e eu não quero de maneira alguma que você termine essa jornada tendo dúvidas. Eu quero que você saia daqui tendo uma verdadeira relação de amizade com o seu anjo da guarda. E eu tô te mostrando tudo aquilo que ele faz por nós, porque ele é um ser enviado pelo próprio Deus, certo? Então, mantenha-se sempre confiante no seu anjo da guarda, certo? Deus abençoe você e até a próxima aula. Tchau!